Olá, bem-vindo ao Eureka na TV. Que bom que você está aqui conosco, que tem nos acompanhado ao longo desses dias. Estamos todos os dias aqui com você, das 5h30 às 6 da tarde. E também, não esqueça no sábado. O sábado nós também estamos aqui durante a tarde inteira com você. Às vezes temos ali um jogo no meio, futebol, mas antes ou depois você também tem algumas reprises dos programas da semana. Então esteja conosco, você que de repente não pôde assistir, pode ter no sábado a possibilidade de assistir de novo a algum dos nossos programas, que estão tentando trazer para você conhecimento de maneira geral, cultura, né? Temas que realmente às vezes não são muito falados no cotidiano, no dia a dia e que nós trazemos aqui. Lógico, a nossa preocupação, a educação. O Eureka está há praticamente 20 anos, né, no ar e sempre preocupado com a educação, com o conhecimento, e é isso que a gente se propõe aqui. E nesse momento também desenvolvendo temas, assuntos que vão ajudar na sua prova do Enem. Mas também, se você não vai fazer o Enem, eu, por exemplo, não vou. Você não vai fazer o Enem, assista, você vai gostar dos temas discutidos aqui. E hoje temos um tema muito legal. Eu, professor Oswaldo, e a professora Fernanda de Biologia. Professora, sobre o que nós vamos conversar? Uma honra estar aqui, obrigada pelo convite mais uma vez. A gente Faz parte do time, eu já disse. Muita honra, e a gente vai trazer sempre, né, temas pertinentes e coisas importantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho da bioética e também da biotecnologia. Galera, bioética, tema aí de filosofia, sociologia, também na prova de biologia. E a biotecnologia, se eu puder te garantir um tema que cai no Enem, é a biotecnologia. Pode pegar todas as provas e você vai ver que as mais variadas tecnologias de manipulação do DNA, elas estão relacionadas na nossa prova do Enem. Então, é uma oportunidade para você se informar um pouquinho mais e entender um pouquinho dessas técnicas para matar a sua prova, mas também para ganhar conhecimento sobre essa área que cresce tanto e que vem trazendo tantas coisas boas para a gente, vem trazendo tantas oportunidades dentro da ciência. Fernanda, tô certo, tô errado? Biotecnologia, bioética, são temas relativamente novos, não são? Se a gente pensar a biotecnologia em si, o que é a biotecnologia? É a geração de produtos a partir de seres vivos, por isso bio. Então eu posso ter lá a fermentação, que já usavam os antigos lá para a fabricação do vinho, dos seus pães. Essa fermentação alcoólica é um processo Eu gostei mais da parte do vinho. Sabe, eu já o pão, eu achei legal. Mas o vinho eu gostei, lembrassem do vinho, eu achei legal. E esse é um processo de fermentação alcoólica que as leveduras, os fungos fazem. Então esse já era um processo biotecnológico. Mas a gente costuma dizer que a explosão, o boom, né, da biotecnologia se dá pelo conhecimento da estrutura da molécula de DNA. Então, Watson e Crick, em 1953, descrevem essa estrutura dessa molécula e, a partir disso, a gente tem, então, uma revolução, né? Trazendo a tecnologia do DNA recombinante, a técnica de terapia gênica, a transgenia, a clonagem, que a gente já comentou aqui em outros momentos, e também a técnica mais atual, que é o CRISPR, que é uma técnica de edição genética. Então, o conhecimento sobre a molécula de DNA é algo bem novo. Né? Se a gente pensar na história, termos de ciência, 1953, o que? 70 anos? Para o historiador, 70 anos é isso. Isso, para a ciência também. Né? Então é importante a gente entender, e essa evolução foi muito rápida, só que não se deu tempo de pensar nos problemas éticos, né, que isso poderia acarretar. Então, a ideia é a gente falar da importância da manipulação genética, mas entendendo que ela deve ser feita com cuidado, com uma orientação. E sabe, Fernanda, tem muita gente, é importante que a gente comente isso antes, que confunde ética com moral. Sim. Né? E não dá para confundir esses dois, porque no final das contas, quando você confunde a ética com a moral, você acaba colocando padrões de atitude, comportamento de uma determinada cultura como padrões gerais, né? E aí você erra por completo. Total. Né? A moral trata do quê?
daquilo que é conduta, daquilo que é pensamento, que é maneira de pensar, agir e sentir de uma determinada cultura, de um determinado tempo, né? De um momento específico, de um padrão, de uma época, de um lugar, de um determinado país. A ética, ela está acima disso. Ela, costuma dizer, a moral cuida do bom e do ruim, né? A ética cuida do bem e do mal, né? É a teoria. É a teoria maior por trás das atitudes, dos comportamentos humanos, né? Ela estuda, ao contrário, ela estuda os diferentes comportamentos e as diferentes morais também existentes nessas diferentes culturas. Então, ela está um grau acima. Ela não está preocupada com o comportamento local de cada país, de cada cultura específica. Não, ela está acima, ela está pensando na ideia maior, na importância, nas consequências daquele comportamento num pensamento maior, global, eu diria. Né? Tanto que um dos princípios da bioética é a não maleficência, que é você buscar não provocar nenhum mal. Então, quando a gente trabalha dentro da bioética com animais, poxa, a gente precisa do animal para pesquisa. E eu não gosto disso, não é a área que eu me sinto à vontade, porque eu tenho realmente muita pena. Mas eu preciso do uso do animal para pesquisa. E aí, o que eu vou fazer? Por ética, pela bioética, eu tenho que provocar o melhor bem-estar daquele animal possível. Então, a gente sabe que a gente precisa ter esses princípios da beneficência, da não maleficência, da justiça, de trabalhar com ele e da autonomia, né? Então, esses são os princípios que regem. E esse é o momento importante, que a gente não tente colocar nos princípios éticos, que nós vamos conversar agora, princípios morais específicos de uma determinada religião, por exemplo. Isso. Né? Não, isto tem a ver com quem é seguidor daquela religião, mas não tem a ver, por exemplo, com o seguidor de uma outra ou com o seguidor de nenhuma, né? Quer dizer, um ateu ou a ciência que ela não segue nenhuma religião, né? Ela é ciência. Ah, mas a religião, então uma coisa errada que não segue religião nenhuma. Não. Ela segue algo maior, algo que está um pouquinho acima, que é a ética em si, o entendimento ético das coisas. Agora, repito, por exemplo, uma religião, ela é específica de uma determinada cultura, de um determinado tempo. A ética, ela vai acima disso um pouco. O uso da camisinha, ele é criticado por muitas religiões, mas se a gente não usa camisinha, como que a gente evita a doença sexualmente transmissível? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse bom senso, que eu acho que, para mim, a bioética, a ética em geral, ela vai nesse bom senso, né? De evitar, não é o que eu acredito. Claro, eu posso ter na minha religião de não usar, porque vou ter a monogamia, etc. Mas, se a gente pensar assim, não é só sobre mim. Sim. É o meu comportamento monogâmico, o teu não é. E daí? Então, eu falo para você não usar camisinha porque a minha religião, a minha estratégia diz isso. E aí você tá lá, a gente está tendo o que a gente vê hoje em aumento de 600% do caso de sífilis, aumento de... O que é um absurdo. O que é um absurdo. Com o nível de informação que se tem hoje, esse tipo de coisa ocorrer. Né? E aí essa é a questão da diferença que você falou da moral, né? Pra mim a moral era não usar camisinha porque eu sou monogâmica, eu tô casada e vou ficar... E pronto. Agora, para você não é. Então, a gente teve que ver que a ética, ela está acima disso tudo. Exatamente. Né? E é o que pauta a ciência. E principalmente quando trata da manipulação de DNA. Por quê? Porque a gente pode... Eu sempre digo que é uma forma de brincar de Deus, né? Porque eu posso editar o gene. Então, eu tiro o gene defeituoso do indivíduo e ninguém mais tem doença. Inclusive, tem um filme muito bom, que é o filme Gattaca. Sim. Nossa, muito esse bom. filme eu acho sensacional. Ele é de 1997. Mas é um filmaço que traz todo esse dilema ético. Se você, jovem, me disser que um filme de 97 é antigo... Eles vão te falar isso, tá? Eu já ouvi. Não, eu sei, mas eu tô pegando no pé. Não, mas se eles me falarem isso, eu xingo. Porque qualquer coisa para os jovens de hoje em dia, e você não está errado, é a juventude. Qualquer coisa anterior a 2000, para eles é pré-história também. Mais ou menos, né? Né? Então... é um filme muito bom que fala dos dilemas éticos e fala da manipulação do DNA. Então, o personagem principal, ele não tem a manipulação genética e ele tem que fingir que tem, porque senão ele não consegue trabalho. Então, o que a gente ia fazer? A gente ia selecionar os melhores
o mais rico, o mais inteligente, só quem ia ter dinheiro para comprar essa manipulação ia se dar bem. Então, como que a gente poderia falar? E outra sugestão que eu trago de filme que envolve isso é A Ilha. E aí, A Ilha, digita A Ilha Clonagem, porque se você colocar só A Ilha, aparece o filme do Leonardo DiCaprio. É, o que eu ia dizer agora. Não é esse. Eu fiquei pensando, o que naquele filme tem... Eu fiquei pensando agora. Digita A Ilha e coloca clonagem. Eles fazem uma ilha onde quem tem dinheiro compra um clone de si mesmo e o clone fica lá estagnado e vamos supor, eu tive um problema no meu pulmão porque eu fumei muito. Eu vou lá, tiro o pulmão do meu clone e coloco em mim. Então, e daí aonde que tá a ética isso? Só que daí um desses clones, ele fica meio que vivo, digamos assim. E sai da ilha. E daí começam toda assim, mas o clone não tem o sentimento? O clone, e daí? Como que a gente ia controlar isso? Então, eu acho que é uma forma da gente entender, né? E por isso a ética, né? Por isso a ética. Então, acho que é uma forma da gente entender, né, esse papel fundamental, né, de toda a dinâmica de trabalho com manipulação de DNA envolver a ética. A gente teve, então, um dos médicos que trabalhou com o CRISPR, essa técnica de edição, e ele aplicou em seres humanos num laboratório caseiro, tá? Não teve aval, não teve, porque sempre que a gente vai fazer um trabalho com seres humanos, a gente precisa de aprovação de um comitê de bioética que existe nas universidades, tá? Então, eu não posso fazer um trabalho com seres humanos sem ter o aval do comitê de ética. E ele não passou pelo comitê de ética, ele fez tudo ali, escondido. E aí, esse médico foi banido aí da comunidade científica, foi levado, né, deixado para trás, perdeu aí CRM e, claro, com uma atitude muito inapropriada, porque daí ele está querendo demonstrar o quê? Façam o que vocês quiserem. E não é assim, a técnica não é para isso. A técnica é para a gente trazer saúde, para a gente trazer benefícios. A ciência não age assim. Não. Por isso, toda ciência tem um método, né? Um método de pesquisa. Perfeito. Né? Por isso, todas elas têm, para que não se faça algo de qualquer jeito. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Bom, mas eu queria nesse finalzinho de bloco que você rapidinho falasse, alguns segundinhos, porque eles não sabem, mas você tem um canal no YouTube em que eles podem querer conhecer. Obrigada por abrir o espaço, né? Eu tenho o canal... Eu sou fã do que bom. Canal. É o canal Desnudes. Eu trabalho com sexualidade, droga, cidadania, então a gente traz esses temas polêmicos que ninguém quer falar, eu falo lá no canal. E também a tua dúvida, aquilo que você quer saber, não tem para quem perguntar, manda lá pro canal Desnudes. Então é Desnudes, canal Desnudes, youtube.com/canal Desnudes. E também nas redes sociais, você encontra a gente lá, se inscrevam, tenho certeza que vocês vão gostar e mandem suas dúvidas. Eu também tenho, porque eu já sou inscrito. Continue conosco, hein? Meu amigo, continue conosco. Fique aí. Vai tomar uma aguinha, um cafezinho. Pipizinho, é uma boa. É uma boa. Porque de repente aperta no meio do programa, você tem que sair correndo, vai fazer um pipizinho e volta. Nós já estaremos aqui com você. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com você. Olá, para quem não estava ainda com a gente. Por que você não estava ainda com a gente? Venha nos acompanhar nos nossos programas sempre das 5h30 até às 6 da tarde ou nos sábados, como eu falei com você, que você encontra as reprises no sábado à tarde, tá? Então esteja conosco aqui no Eureka na TV. E nós estávamos conversando, eu e a professora Fernanda, estávamos conversando sobre bioética, né? E estávamos desenvolvendo aí e também tentando entender, né? E foi uma coisa que eu tive muita preocupação em colocar antes, a diferenciação entre ética e moral, né? E entender que moral é uma coisa muito menor, muito mais específica, caracterizando uma determinada cultura, uma determinada linha de pensamento. E a ética, ela está acima das diferentes culturas, né? Então você não pode pensar certos problemas éticos com o olhar da sua cultura. Perfeito. Vai comprometer
por completo. Mas, Fernanda, vamos lá, sei que temos uma imagem aí. Nós temos, o que eu preparei para vocês aqui é um infográficozinho, um mapa conceitual com as principais técnicas de manipulação do DNA. Então, como eu comentei, é um tema basicamente obrigatório. A gente sabe que isso cai, tá? Na verdade, não cai, despenca, né? Porque todo ano nós temos uma tecnologia diferente. Então, em outro momento, eu já comentei com vocês sobre a clonagem. Hoje a gente trouxe um pouquinho das outras tecnologias e a gente dá o destaque inicial para a tecnologia do DNA recombinante. Ela surge ali na época de 1973, né, na década de 70, mas ela surge como um dos principais eventos aí de manipulação do DNA, porque eu consigo, a partir dessa tecnologia, inserir o gene de uma espécie ou retirar o gene que eu não quero, e eu posso fazer com que uma bactéria produza proteínas humanas. Então, a técnica do DNA recombinante ela é utilizada, por exemplo, para a fabricação da insulina humana. Então, eu pego o gene da insulina humana, insiro no plasmídio bacteriano, que é aquela estrutura que está em azul na nossa imagem, e eu insiro o gene de interesse, e aí eu tenho um plasmídio recombinante. Esse plasmídio recombinante, ele já não é mais a característica só da bactéria. Esse plasmídio recombinante eu insiro, então, na bactéria, e a bactéria passa a ler o meu gene da insulina como se fosse dela, e começa a produzir insulina humana. E aí a gente para de ter problemas com rejeição. Claro que não é uma tecnologia barata, mas ela permite que não tenha nenhum outro problema. Mas qual desenvolvimento tecnológico foi barato em seu início? Perfeito. Qual? Então, e hoje a gente pode produzir vários outros produtos, tudo que for gerado a partir de uma codificação genética, que tem um preceito proteico, a gente consegue produzir pela tecnologia do DNA recombinante. E aí a gente forma o que a gente chama de OGM, que é organismo geneticamente modificado. E a base do OGM, então, dessa alteração de recombinação de DNA, permite o desenvolvimento de outra tecnologia, que é a transgenia, a produção dos transgênicos. O transgênico e DNA recombinante é a mesma coisa? Não. Tá? Por quê? Porque todo transgênico é um OGM. Todo transgênico teve alteração genética, é um organismo geneticamente modificado. Mas nem todo OGM é um transgênico. Por quê? Porque na transgenia eu tenho que pegar, né, os genes de diferentes espécies e inserir... Durante um tempo aí, e aí, agora de novo, uma pergunta de leigo que o nosso telespectador pode fazer nesse momento. Existia tanto medo, tanto receio em relação a produtos transgênicos? Não. Hoje você não encontra soja que não seja transgênica. Mas lembra, havia uma preocupação, vai morrer de medo. câncer. É. Claro que muitas coisas nós ainda não temos a certeza, né? Porque como são tecnologias atuais, a gente não sabe se a longo prazo, daqui a 100 anos, isso possa ter algum problema. Só que em relação aos benefícios que ela produz, por exemplo, então a soja transgênica, a gente tem menos uso de agrotóxico, a gente tem uma melhoria de produtividade, então melhor exportação. Então a gente tem uma outra série de fatores que compensam. E se você pegar hoje basicamente tudo que tem aquele símbolozinho que está na nossa imagem, que é um triângulo amarelo com um T maiúsculo no meio, ele tem, e tem que ser obrigatório, tá? É a identificação que o produto é transgênico, então ali o símbolozinho, né? Se você observar, isso é transgênico. Só que principalmente é utilizado para esse melhoramento genético de plantas. Eu insiro, né, numa planta, por exemplo, um gene para um fungicida natural. Então porque o OGM eu poderia só retirar o gene que eu não quero. E eu estaria modificando a genética dele por tecnologia de DNA recombinante. Agora, quando eu faço um transgênico, eu faço um intercâmbio de genes de espécies diferentes. Então, é uma tecnologia que cresce bastante, né? E que, para plantas, se falar em planta e melhoramento genético, aposte em transgenia. Nós já tivemos uma questão do Enem descrevendo o processo dos transgênicos e falando no final lá sobre qual era a tecnologia de manipulação de DNA utilizado. E a resposta certa era transgenia, tá? Daí, à nossa direita ali, nós temos o DNA fingerprinting. Eu acho chiquérrimo isso. Que você popularmente chama aí, no dia a dia, de exame de DNA. Ratinho, você lembra dele, né? Mas o DNA... Não, e lembra de novela também, né? Também. Porque novela, pelo menos, em cada novela tem uns 3 ou 4 exames de DNA. E eu sou uma pessoa que eu tenho que confessar a vocês, eu sou noveleira pra caramba. Então eu fico lá olhando pra ver se vai ter algum erro, né? Esses tempos a menina foi falar alguma coisa do teste de DNA, falou um erro, aí eu ficava, não... Porque ela passou um conceito errado. E é altamente preocupante, né? Sim. Porque é altamente preocupante, porque todo teste de DNA
A maioria, pelo menos nas novelas, alguém deturpou o teste de DNA. Sim. Pomba, né? E não é assim fácil. Não Pelo amor de Deus. Quer dizer, você fica com a impressão que qualquer pessoa Sim, mexe num exame de DNA, né? isso. É essa a impressão que te dá. Essa é a impressão. Né? Porque e não altera com uma facilidade assim impressionante. E a confiança é ali 99,9%. E o DNA Fingerprint, o que ele faz? Ele compara o DNA de indivíduos. Então, ele é muito importante para a identificação de pessoas. Pode ser no teste de paternidade? Pode. Mas a gente tem, por exemplo, resolução de crimes. Então, é muito utilizado na criminalística. Você pode ver também que se você ouvir um jornal e falar assim, tem um crime, foi a perícia coletar material biológico. Quando ele vai coletar material biológico, pode ser esperma, pode ser um fio de cabelo, pode ser sangue, a busca pelo DNA para fazer esse exame de DNA e chegar a um possível esclarecimento de um crime. Ou então numa tragédia, por exemplo, quando a gente teve a World Trade Center, né? Ou então o voo da Chapecoense, quando a gente teve a carbonização dos corpos. Para a identificação, o exame de DNA, o DNA Fingerprinting, é essencial. E é importante a gente falar que o DNA Fingerprinting, ele utiliza duas técnicas importantes, que é o PCR, então que é o PCR que ficou bem famoso aí para os testes de Covid, e também a eletroforese. Então eu vou passar o PCR, ela amplifica, produz muitas cópias do DNA que foi encontrado. E aí eu vou passar esse DNA num gel. Esse gel é o gel da eletroforese. A eletroforese, ela usa um equipamento que tem carga elétrica. O DNA tem carga elétrica, ele tem carga negativa. Quando eu aplico a minha amostra no gel e ligo o equipamento, ele vai migrar do negativo para o positivo. E aí ele vai formar pequenas bandas de DNA. Se você puder voltar na imagem lá, Eduardo, a gente tem ali no canto a análise dessa banda, né, de DNA, que ali, ó, aqueles risquinhos pretos são as bandas de DNA. E isso não é igual para ninguém, por isso que é fingerprinting de DNA, porque é uma impressão digital de DNA, porque isso não é igual para ninguém. Então ali, por exemplo, eu coloquei a resolução de um crime. A gente ali no primeiro quadradinho, a gente tem o DNA que foi encontrado na cena do crime. E depois eu tenho a amostra de DNA de 3 suspeitos. E aí quando a gente começa a comparar essas bandas, que são esses quadradinhos, a gente chega à conclusão que o suspeito número 2 tem o mesmo padrão genético do que foi encontrado na cena do crime. Então eu consigo fazer essa identificação. É literalmente uma digital mesmo. É uma digital de DNA. Então é muito legal, né? É uma tecnologia muito fabulosa. Talvez até melhor que uma digital. Eu vou te contar uma coisa. Aquelas maquininhas de banco, volta e meia, Deus, eu tenho vontade de arrancar do chão e jogar, porque tu coloca o dedo, não aceita não teu aceita, dedo. E é o teu mesmo. E é o meu, tenho sou certeza eu. que Tenho eu. certeza que sou ó, eu. Sou eu, ó. Então, essas técnicas, elas são, assim, extremamente importantes para essa resolução, né, de problemas. E aí, a PCR, eletroforese, a gente não usa só para identificação de pessoas. Mas, por exemplo, no doutorado, eu estou trabalhando com a doença de Alzheimer. Então, eu vou pegar a amostra eu vou induzir células a Alzheimer, vou pegar a amostra e vou ver as mutações genéticas. Essa mutação genética, eu amplifico os meus genes pelo PCR, faço gel de eletroforese e consigo ver onde que está a mutação. Por quê? Porque eu tenho o gene perfeito. E aí eu tenho o gene alterado. E aí eu vendo a mutação, eu posso ver se a minha proteína que vai ser produzida está sendo produzida errada, aonde que é a mutação. Então é uma tecnologia que permite a gente detectar muitas coisas, como a gente viu a detecção rápida do coronavírus a partir do teste de PCR. Tá? E uma outra técnica que eu coloquei ali também é a técnica do CRISPR, que eu comentei que é a técnica mais atual. O CRISPR é a edição de DNA. Foi descoberto aleatório num sistema de defesa de bactérias, e as bactérias têm uma enzima que corta o DNA, retirando partes do vírus que tentou infectá-la. Então, para o vírus não conseguir dominar o DNA dela, ela vai lá e ela mesmo retira aquilo lá por uma enzima. O nome dessa enzima é Cas9, por isso que o CRISPR é chamado de CRISPR-Cas9. Então, eu faço cortes precisos. E daí conseguiu se observar que essa enzima, se eu der um guia para ela, ela consegue cortar o DNA em qualquer ponto. Então, a gente consegue ter uma manipulação genética muito boa. A gente consegue o que diria um jogador de videogame? Se você der o tutorial para ela... Isso. Pronto, vai embora. É isso aí. Você dá o tutorial, faz a enzima, ela corta, daí você pode tirar o gene que você quer, você pode inserir outro. Aí que eu falei, a gente comentava da bioética. Porque se eu posso tirar o gene que eu quiser e inserir outro, será que eu não poderia... todo mundo quer ter olho azul.
Poderia Exatamente. inserir o genial de olho azul para toda a Aí é população. importante a ética nessa ação. E para que todo mundo quer ter olho azul? Qual que é a vantagem, né? Então, é essa situação. Ah, não teria mais nenhuma doença. Tá, claro que ninguém quer ter uma doença, mas a gente sabe que dentro da seleção natural proposta por Darwin, nós precisamos das doenças. Senão a gente não ia mais caber. A gente já está numa terra superpopulosa, né? Imagine se a gente não tivesse controle. E também o nosso próprio organismo, ele aprende com as doenças, Perfeito. né? Porque ele vai criando as defesas de geração para isso. geração. E vai passando isso, transmitindo ao longo das gerações. Então, essa herança genética, né? Então, por isso que nada é por acaso. A natureza ela é muito perfeita. Então, claro que ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter um câncer. Mas são formas da seleção natural, né, que vai eliminando para poder manter em equilíbrio, porque senão a gente não ia ter espaço suficiente. Então isso acontece com os animais, acontece com as bactérias e acontece com os seres humanos. Só que daí se a gente tem a possibilidade de ter manipulação genética, será que todo mundo não ia querer tirar esses genes? Realmente, né? E eu não julgaria, mas se a gente fosse fazer isso para todo mundo, será que todo mundo ia conseguir? Aquele mais pobrezinho ia conseguir ou só ia morrer pobre? Os ricos iam comprar. Aí é importante a ética nesse campo. Então é muita coisa pra gente, né, pensar, né, Oswaldo? É muita coisa pra gente analisar em termos de manipulação genética. Mas é uma área maravilhosa, ela traz grandes possibilidades, né? Faltou ali comentar da terapia gênica, mas talvez em outro momento a gente traz uma questão sobre isso para falar. Porque fique sabendo você, né? A Fernanda vai estar conosco aqui, pelo menos de 15 em 15 dias, vai estar conosco discutindo alguns temas. E, de repente, você pode ter aí alguma ideia de algum tema, alguma coisa assim. Uma sugestão. Alguma sugestão. Vamos ver se achamos um jeito de você mandar para nós. Vamos achar uma forma, um e-mail. Isso. E aí você vai poder mandar as suas sugestões tranquilamente. Fico aí devendo para você a possibilidade de você enviar. Tá? Mas vamos encerrando então. Vamos, uma pena porque passa rápido, mas muito obrigado, bom. Fernanda. Obrigada a você, Oswaldo. Já estou dizendo para você, estaremos juntos em próximas vezes. Com certeza. Um abraço para todos, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.